Olá, eu sou o Benedito Sabino Neto, né, e estou gravando esse vídeo aqui para apresentar o trabalho sobre a disciplina problemática na educação física escolar. Tá, esse trabalho foi desenvolvido em grupo, né, pelos mestrandos Benedito Sabino Neto, Henrique Camargo e Maria do Carmo. Nesse primeiro mapa conceitual, né, a gente apresenta aqui um mapa conceitual sobre o roteiro descritivo, para ter uma ideia do que a gente propõe na sequência. Então a gente trabalhou a análise em cima do texto 5, que seria inquietações no tratamento do esporte na educação física, e também analisamos dois livros, Esporte na Escola e Esporte e Rendimento, e o outro livro, Metodologia do Ensino dos Esportes Coletivos. Além dessas análises, nós também realizamos atividades práticas, né? Então nós colocamos aqui principalmente aquelas relacionadas aos esportes de invasão, buscando superar alguns dos problemas que a gente observou na educação física escolar, que são o afastamento, indisciplina e a exclusão. Na parte do método trabalhamos com a população-alvo dos alunos do ensino fundamental, algumas atividades voltadas a alunos dos anos finais do ensino fundamental e outras dando para trabalhar desde os anos iniciais. Os materiais utilizados: lousa digital, bolas, cones, pratinhos, smartphone para registro, além de realização de entrevista com os alunos. As atividades: a gente propôs o jogo da aliança, uma atividade mais para os anos finais do ensino fundamental, e alguns outros jogos, todos eles procurando trabalhar de maneira lúdica, o esporte, e proporcionando já um entendimento da lógica do esporte de invasão. E aí no caso do jogo da aliança, também trabalhando aliança com outras equipes e de maneira integrada a um espaço de trabalho em cooperação e competição. E a nossa avaliação foi através da observação direta, entrevista com alunos, roda de conversa, procurando ter um olhar principalmente sobre a satisfação dos alunos, a participação e a disciplina na aula. O resultado esperado com o trabalho é a melhora na participação, na disciplina e satisfação dos alunos. Quanto às considerações, nós entendemos como importante observar a questão das intervenções do professor, porque muitos desses jogos propostos, se não tiverem as intervenções adequadas do professor, vai acabar não contribuindo com a inclusão, do aluno, com a participação. Então é necessário sempre ter uma intervenção direta do professor, sempre levando os alunos a refletirem sobre como nós podemos, dentro da aula de educação física, pensar em adaptações, estratégias, para que todos os alunos, os mais habilidosos e menos habilidosos, possam estar participando. Este trabalho, em relação à forma de apresentação, vem sendo explicado através deste vídeo autoexplicativo, com mapa conceitual, mapas mentais e slides e outros trechos de atividades produzidas na prática. E as referências principais, então, são os livros Esporte na Escola, Esporte e Rendimento, e também Metodologia do Ensino dos Esportes Coletivos. Analisando o texto, o primeiro texto que fala do esporte na escola, esporte de rendimento, nós observamos que o autor começa com alguns questionamentos. E primeiro, como lidar com o fenômeno como esporte sem se sucumbir a ele dentro da escola. E ele coloca que nos últimos anos parece ter havido um renascimento da discussão do esporte na escola. E isso se deve, segundo o autor, às políticas realizadas pelos últimos governos que, através dos princípios neoliberais, buscaram legitimar os investimentos no esporte, e para legitimar esses investimentos no esporte, era preciso recuperar a identidade pedagógica do esporte. Então, por isso, nos últimos dois governos, segundo coloca o autor,
houve essa busca da recuperação dessa identidade do esporte enquanto um elemento importante para a pedagogia. E ele coloca algumas questões, faz um levantamento de como era tratada a educação física na década de 70 e 80, né, e mostra que a educação física ela não via como algo negativo tratar o esporte como o seu meio e o seu fim. A educação física estava a serviço do esporte, né, e ela foi confundida e se tornou-se até um sinônimo mesmo de esporte na escola, né, introjetando comportamentos competitivos, exclusivos, seletivos. Então aqui a gente não via muito a questão da inclusão, da ampla participação, e nós também tínhamos conteúdos praticamente voltados à prática apenas, né? Então não sem questionamentos, colocado aqui como os modelos acríticos. E a partir das teorias críticas que influenciaram a educação física, principalmente ali em meados da década de 80, já se aproximando ali dos anos de 1990, ela exerce uma influência sobre a educação física escolar e trazendo o questionamento de qual é o papel da educação. Então, essas colocações iniciais feitas pelo autor são mais a título de introduzir e entender o porquê do esporte estar sendo novamente, né, tendo um debate reacendido dentro do âmbito acadêmico. E ele apresenta na sequência 4 equívocos, né, que é onde ele vai desenrolar o seu texto, de 4 equívocos sobre o tratamento do esporte na escola. O primeiro equívoco que ele apresenta é de que quem critica o esporte é contra o esporte. E dentro deste primeiro equívoco, ele acaba apontando que se criou uma visão equivocada, onde ou as pessoas são a favor ou são contra o esporte, né? Uma visão maniqueísta da situação, né? E na verdade ele mostra que isso é um erro, né? Porque se pretende-se modificar o esporte, o pensamento é que ele deva ser trabalhado pedagogicamente. Já o segundo equívoco vem falar de que tratar criticamente é ir contra a técnica, ou seja, uma outra inverdade, né? Porque criou-se também essa visão de que se você tratar criticamente, você não é o tecnicista, né? E o tecnicista estaria errado. Na verdade, o que se espera é que a técnica não seja o fim, mas ela tenha um novo significado, ela seja utilizada também, mas como um meio também, né, para se trabalhar outros elementos, né, dentro da cultura corporal. O terceiro equívoco apresentado é a oposição do lúdico com o rendimento, porque acabou se criando a ideia de que ou você é lúdico, trabalha dentro da ludicidade, ou você trabalha só com o esporte de rendimento. E estando aí do lado do lúdico todas as virtudes do mundo e do rendimento todos os defeitos. E não é bem assim. Então, mais um erro aí. E o quarto erro e quarto equívoco apontado pelo autor é que tratar criticamente é abandonar o movimento em prol da reflexão. E na verdade, né, conforme aponta o autor, não se trata, né, de substituir o movimento pela reflexão, mas é que eles caminhem juntos, né, que haja reflexão, porém continuando o trabalho de educação física em cima do movimento, que ele é essencial para as aulas. E por fim, né, o autor coloca nas considerações finais que, se for para trabalhar a educação física como um elemento apenas onde se trata o esporte pelo esporte, é melhor que realmente seja realizado como são feitas em muitas escolas particulares, né, que troque a educação física escolar pelas escolinhas de esporte, né, porque se não for para ter o entendimento pedagógico do esporte e de outras atividades dentro da educação física, se não for para trabalhar a reflexão, né, nos alunos sobre
toda essa questão da cultura corporal de movimento é melhor realmente entregar para as escolinhas, que elas fazem melhor. Já no livro Metodologia do Ensino dos Esportes Coletivos, que nós analisamos, ele basicamente é dividido em 3 partes principais, né, tratando do que ensinar, quando ensinar e como ensinar. Nosso foco de análise é em cima do como ensinar. Em relação à parte dos conteúdos, o autor apresenta um mapa conceitual que mostra mais claramente uma divisão dos mapas da classificação deles. Então ele coloca aqui os esportes que podem ser classificados, né, de acordo com a relação de oposição entre os adversários, que seria sem interação entre os adversários ou com interação entre os adversários. Dentro dos esportes sem interação, eles podem ser classificados de acordo com o desempenho comparado, esporte de marca, técnico combinatório, precisão. Todos esses podem ser individuais e coletivos. E nos esportes com interação entre adversários, eles podem ser classificados de acordo com o princípio tático do jogo, que podem ser esportes de invasão, esportes de rede divisória ou parede de rebote, esportes de campo e taco e esportes de combate. No caso dos esportes de invasão, são os coletivos. E nós escolhemos para a realização da atividade prática do trabalho os esportes de invasão, ou seja, aqueles em que há um objetivo, né, sempre de invadir o território do oponente, defender o seu próprio território, para estar marcando ou um gol no caso do futsal, ou uma cesta no basquete, enfim, tem esse objetivo dentro dos esportes de invasão. Retornando ao mapa principal que nós montamos sobre o livro, o autor coloca na sequência a questão do modelo de ensino e do método de ensino, né? E falando que o método de ensino é diferente do modelo, porque o modelo de ensino seria mais voltado a um sistema de ideias, né, que dão suporte a um conjunto de decisões para organizar o esporte dentro de uma perspectiva específica, né? Por exemplo, isso não é muito específico para o professor, muito explícito para o professor. E ele acaba se sustentando em 3 concepções, que seria a lógica interna da modalidade, o tipo de esporte que se ensina, né? O tipo de conhecimento e esse conhecimento que acaba condicionando o desempenho do aluno durante o jogo, enfim, a forma como o aluno aprende. Já o método seria mais vinculado diretamente ao ensino de aspectos específicos, né, de uma modalidade. Ele ainda aponta que falar de método pode passar uma ideia de que se trata de algo como uma técnica de fazer um conjunto de regras ou mesmo princípios normativos rígidos, mas não, na verdade é algo mais flexível, né, mais buscando uma mediação que facilite a aprendizagem dos alunos. E aí ele apresenta os métodos em 3 partes principais, né? Primeiro, das tarefas, né, sem interação com o adversário, uma prática de uma habilidade técnica, de 2 ou mais habilidades técnicas de forma encadeada, e também as tarefas com interação com o adversário, né, que seriam as práticas que demandam do jogador observar 1 ou 2 princípios do jogo, e aquelas práticas que demandam observar todos os princípios do jogo, né, que aí já seria o jogo formal, o jogo reduzido ou o jogo assimétrico. E além das tarefas, ele coloca a importância da intervenção do professor, desde a organização do trabalho, pensando em motivar os alunos, em disciplinar os alunos e até as instruções mais práticas, né, que vai desde a explicação, a demonstração, na sequência a orientação e a indagação para o aluno refletir sobre o que está fazendo, né, buscando sempre um aprendizado significativo. E também o papel que é atribuído ao aluno como o terceiro item do método, né? Se o aluno tem uma postura ativa ou passiva. Então, na verdade, o aluno precisa, é interessante ter uma postura ativa, né? Porque isso vai envolver mais o aluno na aula, né? Vai tornar a atividade mais significativa. E, por fim, ele apresenta um terceiro item, que seriam as estratégias, né? Que vai desde trabalho com um grupo homogêneo,
e passando a ideia também do aluno exercer diferentes papéis, né? Desde, por exemplo, uma partida de basquete, o aluno não só vivenciar o papel de jogador, mas também de árbitro, de técnico. É muito ligado também àquela metodologia do Sport Education. Enfim, também dá para a gente observar que muito do que consta nas ideias deste livro também se assemelham ao que é hoje proposto na BNCC, né, dentro das habilidades e a própria classificação dos esportes. E interessante que ele coloca também a parte dos saberes conceituais, apontando que na educação física, na verdade, nós temos pouca experiência em relação a esse trabalho com saberes conceituais. E ele aponta diversas sugestões, né, que vão desde pesquisas, seminários, exposições, ficha com origem das modalidades esportivas, mapa de grupos sociais, um caderno da disciplina, a produção de sínteses, um tribunal, uma atividade bem interessante também, que vale a pena estar se aprofundando, conhecendo, o quadro dos esportes, cadastro de espaços públicos, temas de casa, invenção e reinvenção das práticas corporais, a dissonância cognitiva, e é interessante isso aqui que ele coloca, para evitar propor mudanças radicais no modo como os alunos pensam determinados temas. Para quê? Para que ele não seja levado a se sentir incapaz ou inseguros. Ele apresenta a importância da dissonância cognitiva, mas estando atento, né, para não provocar uma mudança radical na forma que o aluno pensa. E além do registro das experiências corporais e o cadastro de espaços públicos. Ou seja, tem diversas ideias bastante interessantes neste livro também. Na sequência, nós vamos partir agora para a apresentação de atividades práticas que foram produzidas e executadas nas escolas. Bem, nesse primeiro vídeo, eu parti de uma brincadeira tradicional, que é o Mãe da Rua, e aí inseri a bola para que essa brincadeira servisse à pedagogia do esporte. Então ela se transforma num jogo e esse jogo vai servir à pedagogia do esporte. No caso aqui o futsal, o futebol, porque é um jogo de bola com os pés. Mas pode ser adaptado também para outras atividades. Pode ser com basquete, pode ser no handball, né? Utilizando o mesmo princípio. Quais são as habilidades que a gente pode perceber nessa atividade que serão importantes depois para a prática do futebol, do futsal, por exemplo? O pegador, além de dar conta de controlar a sua bola, ele precisa olhar o todo, ele precisa fazer a leitura do jogo, senão ele não consegue pegar ninguém. Então ele precisa controlar a bola, olhar para a bola, não deixar com que a bola escape, né? Então isso aí é controle da bola, mas ao mesmo tempo ele não pode ficar olhando só para a bola, porque senão todo mundo vai cruzar de um lado para o outro e ele não vai conseguir pegar ninguém. Agora, se ele ficar só olhando os demais e tentar pegar sem olhar muito para a bola dele, sem controlar a bola vai escapar também e a regra não permite com que ele pegue ninguém sem estar com o controle da bola. Então ele vai ter que trabalhar essa habilidade de controlar o objeto do jogo e ao mesmo tempo fazer a leitura do jogo, de tudo que está acontecendo para tomar uma decisão. Ir para a direita, ir para a esquerda, acelerar, frear, enfim. Ele precisa tomar a decisão ali o tempo todo, sem perder o controle da bola e sem perder o contato, sem deixar de fazer a leitura com tudo que está acontecendo. Então, é uma brincadeira simples, mas já trabalha essa situação importante. Por exemplo, se a gente analisar um jogador de meio campo no futebol, ele precisa ter essa habilidade. Além de controlar a bola, ele precisa estar olhando tudo o que está acontecendo à sua volta para poder analisar e decidir o que vai fazer, né? Com qualidade. Então ele precisa analisar o seu adversário, ele precisa analisar o seu colega, onde é que está, se está perto, se está longe, para ele fazer um passe, enfim, ele precisa fazer essa leitura toda. Aí no caso quem está na calçada, né, saiu da calçada, não pode voltar, então quando ele sai, se ele estiver pressionado pelo pegador, é uma situação já que ocorre no jogo também, né? O sujeito está pressionado pelo marcador, por exemplo. Então ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que driblar, desvencilhar, usar sua habilidade para conseguir fintar o adversário e atravessar para a calçada do outro lado. Então já exige também a habilidade que acontece no jogo, né? Eu estou comentando isso, né, no sentido de deixar claro que a metodologia que a gente vai utilizar para ensinar esporte na escola, ela tem que, além de outras coisas, ela precisa realmente dar conta de ensinar o aluno
em relação eu estou falando aqui do ensinar a fazer, né? A metodologia ela tem que ter um certo nível de prazer, o aluno tem que se sentir desafiado, e eu acho que na pedagogia do jogo, né? Você consegue fazer com que o aluno se sinta desafiado o tempo todo, diferente daquele modelo analítico, repetitivo, exaustivo, né? E está atendendo à exigência do jogo em si, né? Que é imprevisível, que sofre influências o tempo todo, tem pressão, né? Tem a questão da emoção ali envolvida. Então, quando você trabalha na forma de jogo, você já coloca tudo isso na sua aula, né? Então, o aluno ele fica mais confiante depois na hora do jogo, uma vez que na hora da aula, no treino, digamos assim, ele já foi solicitado o tempo todo em relação a isso, né? Enquanto que a método tradicional, por exemplo, repetitivo, ele não dá conta de resolver isso. Uma vez que, por exemplo, para você treinar condução de bola, que foi o caso do Mãe da Rua, muitas vezes você tem que ir conduzindo a bola até um cone, volta, vai até um cone, volta. Você não tem tempo para fazer aquilo, não tem pressão de tempo, então você não vai errar. Você não vai errar porque você não está sendo pressionado. E numa situação de joguinho como esse, no meio da rua, você está sendo pressionado o tempo todo pelo marcador. Então, a toda hora a bola vai escapar, você vai tentar pegar a bola, ela escapa. Então, vai acontecer mais erros. Então, uma vez que ele aprende a lidar com o erro diante desse contexto de jogo, ele vai conseguir jogar o futebol depois, digamos assim, com um pouco mais de facilidade, né? Bem, o passe é uma das principais habilidades ou fundamentos do jogo, né? Mas quase tão importante quanto o passe é criar uma situação para você receber o passe. Então, criar linha de passe é muito importante na hora do jogo. E é muito comum, na hora de a gente trabalhar isso na escola, os alunos terem bastante dificuldade em criar linha de passe, né? Eles ficam com a mão para cima pedindo a bola, mas não conseguem olhar o todo e criar uma condição para receber essa bola. Então esse joguinho é bem simples e vai embutindo na cabeça do aluno essa questão de você sair de uma situação e ir para uma outra situação para que você possa receber o passe. Então esse jogo consiste em quem está com a posse da bola precisa ter sempre duas possibilidades de passe, né? Enquanto que o marcador ele está fechando ali a diagonal. Então quando ele fecha o meio, fecha essa diagonal, os dois jogadores que eles precisam dar apoio para quem está com a bola. Então ele vai ter que ter um jogador apoiando o seu lado esquerdo, um jogador apoiando o seu lado direito. Quando ele transfere o passe para o outro jogador, automaticamente faz com que o jogador que está na sua diagonal, ele fique com sua linha de passe fechada pelo marcador. Então ele precisa se movimentar até o outro cone para criar linha de passe. Então toda hora que há um passe, tem alguém criando linha de passe. Então é passar e criar linha de passe, passar a bola e criar linha de passe o tempo todo. Bem, nessa outra atividade é um joguinho para trabalhar os fundamentos do jogo de passe e marcação. É um círculo, os jogadores do círculo têm que trocar 10 passes entre eles. Toda vez que eles fazem 10 passes, eles fazem um ponto. E o jogador que está no meio paga uma, ou seja, tem que recuperar a bola 2 vezes para poder sair do meio. É como se fosse um bobinho, né? Bom, quem está no meio também tem que defender o cone, porque além de fazer os 10 passes, né, os jogadores que estão fora eles fazem 10 passes, mas quando tiver a oportunidade eles vão chutar a bola para acertar o cone, que também vale um ponto, e o jogador que está lá no meio tem que pagar mais uma. Então o jogador tem que trabalhar essas duas situações, ele precisa analisar em que momento ele vai sair para abordar na marcação, em que momento é melhor ficar para defender o cone. Isso ocorre muito no jogo, né? Na situação de jogo ocorre muito isso. Que hora é melhor sair para tentar recuperar a bola ou se manter taticamente organizado para que você não tenha perigo de sofrer o gol. Então trabalha a questão da marcação e uma visão tática do jogo também, e essa leitura no sentido de que hora eu vou abordar na marcação e que hora eu vou me posicionar para guardar o meu gol, ou no caso do jogo, guardar o cone, né?